E aí, gente, beleza? Mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre o trabalho do Donald Norman e a importância dele para a divulgação científica de conceitos da psicologia no design. Se você está chegando agora nesse canal aqui, meu nome é Hugo Cristo, eu sou professor do curso de design da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Sou designer, doutor em psicologia. E nesses vídeos que eu gravo todos os dias, indo de casa para a universidade ou voltando, como é o caso de hoje, eu coloco a câmera de ação no carro aqui, ligo e começo a gravar durante o trânsito até chegar em casa ou chegar na universidade, sem edição, sem pós-produção. É um bate-papo sobre design, psicologia, computação, os temas que me interessam. Esse é o 6º vídeo, já fiz mais 5 antes desse. Sugiro que quem dê uma espiada aí nos vídeos anteriores para entender um pouco do contexto. Nesse aqui eu vou dar uma ênfase no trabalho do Norman, mas eu já citei ele nos vídeos anteriores. No 2º vídeo da série eu falei sobre a minha concepção de design. No 3º eu falei sobre as relações de design com a psicologia. No 4º vídeo eu abordei as relações do design com a computação. E no 5º eu dei um exemplo de pesquisa aplicada da psicologia ao design. Discuti a minha tese, falei de teorias que eu utilizei, instrumentos, métodos, tá? Então é um pouco isso a pegada do canal. Hoje eu tô aqui voltando no horário um pouco mais tarde que eu tava dando aula. E já tá um sol mais tranquilo, a imagem já não tá tão estourada por causa da luz. E o calor tá começando a diminuir, né? 31 graus em Vitória, a quase 6 horas da tarde. Pra você ver como é que o negócio é feio aqui. Vamos lá, quem é o Donald Norman? É um cara que foi um divulgador científico importante das ideias da psicologia de fato. Ele faz a carreira dele acadêmica como pesquisador na psicologia. Ele foi orientando um cara importante para a psicologia matemática, o Duncan Luce. E nos anos 80 o Norman ele publica um livro que eu diria que ele é seminal, assim, ele é clássico já, né, na área de design centrado no usuário, porque ele praticamente funda a área para o público leigo. Ela já existia com um nome um pouco mais técnico, que é engenharia cognitiva, mas na prática ele traz conhecimentos da psicologia, traduz eles para o design e torna eles acessíveis, palatáveis, aplicáveis. Esse que é o mérito do Norman. E é um baita mérito, porque não é fácil fazer isso que ele fez. Mas o que ele fez de fato? Ele concentra a explicação dele em torno de um conceito muito importante no cognitivismo, que é uma abordagem da psicologia. Eu posso falar sobre isso depois, tem outras abordagens importantes. Mas ele trabalha com a ideia de que haveria uma diferença importante entre o modelo que o usuário tem de um objeto, de um sistema, e o modelo conceitual que o designer constrói para gerar esse objeto. Então, eu tenho o modelo mental do usuário e o modelo conceitual do designer, e a diferença entre esses dois modelos é que gera as dificuldades no processo de uso dos objetos, né? A usabilidade, a engenharia cognitiva é uma área que foi fundada para tentar diminuir esse gap aí. É uma baita de uma ideia isso, e ele desenvolve isso com muita precisão. Assim, o livro é muito fácil de ler, é muito inteligível, ele é muito cômodo, os exemplos são muito do dia a dia. Então, tanto que o livro se chamava antes, na primeira versão dele, a psicopatologia dos objetos do dia a dia. Depois ele foi transformado para o design, né, dos objetos do dia a dia, e no Brasil foi traduzido como design do dia a dia, né? Era um livro que falava sobre essas dificuldades cognitivas que a gente tem para usar objetos que são mal feitos, mal planejados, né? E essa diferença entre o modelo do designer e o modelo do usuário sobre o mesmo objeto é uma baita de uma abordagem interessante para você colocar as pessoas no centro das preocupações dos designers. Não é trivial fazer isso, tá, gente? Sim, até então não era esse o interesse. Salvo algumas raríssimas exceções, os projetos eram feitos de acordo com a cabeça do projetista, do engenheiro, e o usuário que se lixasse ali, né? Que se virasse para poder aprender a usar a coisa. Então a gente tem um ganho importante do ponto de vista crítico, né? Não, as pessoas têm dificuldades, vamos lidar com essas dificuldades. E aí o Norman escreveu outras coisas depois. Ele tem em português também o design do futuro, o design emocional. Ele está sempre discutindo um pouco alguns aspectos que tem a ver com a cognição, né? E a contribuição dele é muito nesse sentido. É bom dizer que esse livro é o livro que ele apresenta pela primeira vez as afórdances despercebidas, né? Que é a interpretação livre dele da teoria das afórdances do James Gibson, que na minha visão é muito superior e mais útil a proposta do Gibson do que a ideia do Norman. Mas a do Norman ela ganhou pela simplicidade. A do Gibson é bem mais difícil de entender como que funciona e como é que aplica. Mas o que vale, eu acho, dessa discussão é que ela explicita pra gente
algumas suposições que não são tão evidentes para o leitor médio, assim. Que suposições são essas? O Norman, ele vem de uma escola na psicologia, né? De uma forma de pensar a psicologia que não é a única, existem outras. E ele, ao dizer que o Gibson, as affordances que o Gibson propôs, inclusive desenvolveu elas do ponto de vista experimental, tá? O trabalho do Gibson é altamente experimental, ele é um cientista experimental brilhante, ele tinha uma capacidade de pensar situações para experimentos incrível, tanto que ele praticamente funda uma área, né, na psicologia, que é a psicologia ecológica. A gente já pode falar disso mais pra frente de novo. Mas o Norman, ele percebe uma complexidade que os designers não dariam conta usando aquele tipo de teoria, e faz uma alternativa que é muito bem resolvida do ponto de vista da explicação, né, do convencimento, tá? E aí, eu acho que o exemplo do Norman é o principal, para que eu chamei a atenção em outros vídeos, sobre você ler um psicólogo na fonte e você ler um comentador. A gente deveria começar pelo Norman, é mais fácil, os designers lidam melhor com o texto dele. Mas a gente deveria saltar imediatamente para aqueles textos na fonte, até para você ver se você concorda com o que o Norman está defendendo ou não. A ideia de que o trabalho do Gibson é difícil de aplicar, ela não só não é verdade, como ela é uma resposta fácil, porque o Gibson trabalhava em Cornell, que é uma faculdade dos Estados Unidos famosa por sua relação com os militares, e o que ele fez de experimento que melhorou o desempenho de painel, de cockpit de avião, de dispositivos que são de altíssima, exigem uma atenção danada, radar, essas coisas que são muito complicadas, tem muito a ver com o trabalho do James Gibson isso, e a esposa dele, que era uma psicóloga espetacular também, a Eleanor Gibson, ela desenvolveu toda uma teoria sobre desenvolvimento humano a partir dos experimentos de laboratório, que tem consequências importantíssimas no acompanhamento do desenvolvimento infantil, nas questões de aprendizagem. Então essa história de que não tem como aplicar, é difícil de aplicar, enfim, não é totalmente verdade, né? A gente poderia se esforçar um pouco mais para comunicar essas ideias para designers. Mas enfim, o que eu acho que é o barato dessa história aqui é vocês poderem ver que as teorias da psicologia vêm para o design e elas requerem um tratamento, uma tradução, porque falta aos designers a oportunidade de olhar para a psicologia na complexidade que ela tem. Como eu comentei no outro vídeo, é um saco de gatos, tem um monte de escola contraditória, que olham para o mesmo fenômeno e dão explicações muito diferentes. E uma coisa que a gente pode fazer e que é muito útil é ir na fonte para poder ler os argumentos das pessoas, porque geralmente elas estão tentando responder a alguém. O Gibson, por exemplo, ele escreve o trabalho dele no momento em que cognitivistas e behavioristas estavam disputando a proeminência nos Estados Unidos como abordagem científica para a psicologia. E ele era uma terceira via. A psicologia ecológica se coloca como uma terceira via e hoje permanece ali como uma terceira via, nem lá nem cá. E isso é muito interessante, porque vocês têm pelo menos 3 dias para considerar quais são os prós e contras de cada uma, né? Como cada uma delas nos ajuda a entender o comportamento humano e a gente projetar melhor para as pessoas. Então fica aí a dica. Eu acho que o Norman é uma baita de uma leitura, mas ele é quase que um convite obrigatório a se ler o Gibson, justamente por ele fazer esse ajuste no texto do Gibson. E eu também acho que o Maturana e o Varela, que eu já citei aqui, a teoria da autopoiese, né, ou a teoria da cognição de Santiago, também é desse universo mais próximo do Gibson, que trabalha menos com as ideias de mente na cognição e mais da cognição encarnada ou incorporada ou corporificada, como a gente fala, né? Que o corpo faz parte da história, o corpo na interação com o ambiente, que é a parte que importa, né? E as propostas do Norman, né, elas estão calcadas ali em uma concepção da mente mais isolada, né? De uma cognição mais centrada na mente como sendo o foco de interesse, e o corpo é só uma coisa que a mente controla ali, e talvez não seja tão interessante assim. É só vocês verem os diagramas que o Norman usa mesmo. Geralmente ele está falando de entradas e saídas, e sempre tem uma coisa que existe um plano mental que desencadeia um plano motor. É muito nesse sentido, mas é interessantíssimo de ler, né? Recentemente o Norman começou a trabalhar com coisas mais ligadas à inclusão, a um design menos eurocêntrico, né? Menos do norte global, mas isso é uma outra história também. E eu acho que o que vale de contribuição para a gente é imaginar também que o Norman escreve esse texto tão importante dele nos anos 80 e tudo mudou, né? Todos os aspectos de interação, todos os sistemas operacionais, computadores, dispositivos mudaram, e as ideias ainda continuam valendo. Você vê a pertinência do trabalho desse cara.
Então isso também vale para o Gibson, né? Você tem a psicologia ecológica que segue o trabalho do Gibson, ela continua viva, cheia de novos achados, com muitos pesquisadores jovens lidando com esses temas e que merecem nossa atenção também, beleza? Fica a recomendação aí. Infelizmente, como eu comentei no vídeo anterior, os textos do Gibson não estão disponíveis em português com facilidade para serem lidos, mas tem comentadores brasileiros também. Mas o livro dele, que é o livro que, se eu não me engano, saiu em 77, eu vou colocar aqui nos comentários, não vou lembrar de cabeça agora, é um livro caro, mas vale muito, né? Que é a abordagem ecológica para a percepção. É um livraço, é um dos meus livros favoritos, e ele sim tem dificuldades de leitura. O Gibson era famoso por um texto muito peculiar, mas eu acho que vale o investimento, certo? Amanhã eu vou gravar um vídeo que fecha o ciclo dos 7 primeiros. Estou tentando manter a rotina aqui, e eu provavelmente vou abordar amanhã com um pouco mais de calma, né, os aspectos mais interessantes do trabalho do Norman e que se comunicam com essa visão mais atual de UX e UI, né, e de design centrado no ser humano, design centrado no usuário, que a gente vive agora, que eu acho que a grande contribuição dele é uma forma de olhar para o usuário. E aí a questão é como é que a gente olha para o usuário num contexto real, ele usando um artefato, assumindo que ele tem um modelo mental que pode ser inconsistente ou incompatível com o modelo que o designer concebeu para poder gerar esse sistema, esse objeto. É uma questão importantíssima para todo mundo que gosta de fazer pesquisa com usuários, e que eu acho que ela não recebe a atenção devida, justamente por conta dessas suposições implícitas que a teoria do Norman tem. A gente chama a teoria dele de teoria da ação, porque ela tem um laço, né, um ciclo de planejamento e execução que você avalia por meio dos feedbacks, que é uma baita ideia também, mas não é uma ideia só dele. Você tem Jean Piaget falando sobre isso, você tem a maioria dos ciberneticistas tem algum modelo cibernético para explicar isso, e o meu modelo favorito cibernético nesses últimos tempos é o modelo do William Powers, que a gente chama de teoria do controle perceptivo, que é uma paixão que eu tenho também recentemente. Eu faço parte de uma associação internacional que estuda o trabalho do Powers, e é uma baita de uma teoria. Ela é super moderna, ela tem uma série de aplicações em psicoterapia também, em administração, em gestão, em sociologia, em análise de redes, e ela tem o mesmo pressuposto de que você precisa considerar o organismo interagindo com o meio, mas o comportamento desejado ele é corrigido a cada interação mal sucedida em direção a um plano, uma idealização de como as coisas deveriam ser. E o Norman faz isso de uma maneira mais incipiente. Eu acho que a teoria do Powers ela resolve isso melhor. E curiosamente, assim como o Norman cita o Gibson como inspiração para a teoria dele, o Powers é uma outra pessoa citada pelo Norman. Então vale a discussão, beleza? Valeu! Cinto de segurança, protetor solar não é essa hora do dia para os capixabas, respeito os pedestres e vamos aí. Obrigado, gente!